Então, compreendendo aqui, pessoal, nós, como igreja, precisamos compreender esses aspectos da liderança. Vocês estão sendo formados aqui. Eu duvido que vocês estão fazendo um curso de teologia porque vocês querem continuar membros comuns do mesmo jeito. Talvez mesmo que a intenção de vocês sejam essa, eu acredito que o futuro não vai ser assim, né? Eu acredito que Deus vai colocar vocês para desenvolver algum projeto específico, a ajudar em uma área da igreja. Por quê? Porque, como o próprio Jesus disse, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E quando nós falamos que os ceifeiros são poucos, ainda nós vamos ter o problema de que os poucos que nós temos, menos ainda é capacitados, né? Do pouco que temos que dispõe, temos menos pessoas dentro desse pouco que buscam sua capacitação na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E nós vamos falar sobre isso. Partindo aqui agora para a unidade 2, eu queria falar sobre os modelos de governos que nós temos dentro da igreja. Em geral, nós podemos classificar o governo, a gestão da igreja em três: o presbiteriano, o episcopal e o congregacional. Todas as igrejas que nós temos no mundo, elas vão ter, em essência, esses três modelos de gestão, de governo da igreja. Nós vamos, nesse primeiro momento, detalhar sobre a parte administrativa da igreja, não. Mas nós vamos estar falando sobre os tipos de governos que nós vamos encontrar dentro da igreja. Geralmente, os tipos que nós mais vemos dentro do contexto evangélico é o presbiteriano e o congregacional, sendo que o episcopal é mais visto dentro da própria Igreja Católica, né? Então, dentro do contexto evangélico, teremos o presbiteriano e o congregacional. Então, vamos falar um pouco aqui do episcopal. Nós vamos ter aqui esse governo de maneira hierárquica, onde nós teremos papas, cardeais, arcebispos, bispos, né? E esses aqui governam a igreja. Nós falamos disso em História da Igreja, comentamos um pouco sobre essas características, esses líderes, esses oficiais da Igreja Católica, na sua formação. Teremos aqui, por exemplo, os oficiais superiores, que são os papas e pastores, né, que seria voltado aí para as lideranças, os papas como gestores maiorais e os pastores das congregações. Quando nós olhamos, por exemplo, algumas igrejas evangélicas vai usar o modelo episcopal, tá? Então, assim, nós temos o modelo episcopal com a sua identidade maior na Igreja Católica, mas existem algumas comunidades evangélicas que adotam o modelo episcopal, e então nós vamos ter os papas e os pastores, tendo essas duas versões. Somente esses têm autoridade de consagrar padre e pastores em suas igrejas, e o governo é centralizado neles, onde eles decidem tudo o que acontece na igreja. Então, quando nós olhamos o governo estabelecido por bispo, por papas, vamos perceber que é um governo mais centralizado. Não é um governo democrático, como, por exemplo, os governos no aspecto congregacional, que é muito democrático, ou um governo por eleição, como no caso do presbítero, dos presbiterianos, que falaremos daqui a pouco. Mas o governo por bispos, eles são bem mais centrados. Nós vamos diluir isso mais daqui a pouquinho. Então, todas as igrejas e pastores são subordinados aos oficiais superiores das igrejas, que no caso da Igreja Católica é os papas, e no caso das algumas igrejas evangélicas vai ser os bispos, né? Então, nós temos dois modelos de igrejas protestantes que vai usar a gestão episcopal, que no caso são os metodistas e os anglicanos. Então, esse governo dos metodistas e dos anglicanos, eles são episcopal porque são liderados por bispos, e esses bispos têm o direito de ordenar diáconos, presbíteros, que no caso seria os sacerdotes da igreja, e de participar da ordenação de outros bispos. Então, somente eles podem ordenar pastores, presbíteros, né, líderes. O pároco é um sacerdote, um líder espiritual da igreja local, que no caso seria um pastor, né, o pároco. E no modelo de igreja episcopal, nós vamos ter
o nome da regional como paróquia, a semelhança da Igreja Católica, onde nós temos a paróquia, e a paróquia é formada ali por diversas igrejas, ou a diocese ali também. Então nós teremos a paróquia, que é a igreja local, dentro da Igreja Católica, mas nós teremos também, no mesmo contexto do wesleyano, que vem a raiz dos metodistas, e os anglicanos, o pároco, que é o líder local, o líder da paróquia, e esse aí é que vai gerenciar todas as decisões da própria igreja local. Então, nós teremos as juntas eleitas pelas congregações, que resolvem os assuntos temporais, isto é, do templo, e o clero é alguns leigos das congregações e missões que formam a diocese da sua área, chefiada pelo bispo. Então, cada bispo nós temos ali, dentro de uma região, a diocese, e dentro dessa diocese, as paróquias. Então, se você observar, as definições, a nomenclatura, acaba sendo bem semelhante às nomenclaturas da Igreja Católica. Então, nós teremos, por exemplo, um concílio geral, o concílio executivo, né, que vai administrar toda a igreja, todas as dioceses, todas as paróquias, também conhecido como conversão geral. Então, esse método de governo episcopal dentro das igrejas metodistas e anglicanas pode diferenciar entre um ou outro em alguns aspectos, mas em linhas gerais são essas. O governo presbiteriano, e aí nós vamos falar um pouco do governo presbiteriano da igreja presbiteriana tradicional e da igreja renovada. Então, seriam os reformados e os renovados. Os reformados vêm aí da igreja reformada, a igreja tradicional, que as pessoas conhecem com esse nome, e a igreja renovada, que é a igreja que foi aceita os dons espirituais e que nasceu da igreja presbiteriana tradicional. Então, só o fato de ter o nome presbiteriano já dá para entender que ela está alicerçada sobre os fundamentos de João Calvino, ele que viveu aí no século XVI, e ele vai dizer que Cristo é a única cabeça da igreja, é o único líder, né, maior da igreja. Ele também vai nos falar, gente, nesse contexto de governo presbiteriano, é que esse governo é feito por presbítero, entendendo que o presbítero, o pastor e bispo é a mesma coisa. E nós vamos ver isso mais à frente, que no Novo Testamento, essas nomenclaturas de bispo, pastor e presbítero acaba tendo a mesma definição, entrando também a ter o nome ancião, né, dentro dessa mesma ramificação. Então, se a igreja é liderada por presbíteros, então aí vem o termo presbiteriano. Então, as congregações elas acabam sendo independentes e iguais entre si, mas aceitam a mesma confissão de fé, né, da denominação. Então, nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem a confissão de fé do Westminster e outras confissões que elas aceitam, e a Igreja Presbiteriana Renovada tem a sua própria confissão de fé. A confissão de fé da Igreja Presbiteriana Renovada, ela é mais arminiana, e as confissões de fé da Igreja Reformada, da Igreja Tradicional, ela é mais calvinista, ok? Então, nós teremos, por exemplo, dentro dos reformados, o concílio, e dentro dos renovados, o conselho, que acaba tendo as mesmas atribuições. Seria um grupo de presbíteros que vai gerir a igreja de uma maneira mais administrativa, não no aspecto do pastoreio, mas no aspecto da gestão da comunidade, bem como as deliberações, cujo pastor é o presidente desse conselho, e o conselho vai, juntamente com o pastor, administrar a igreja. No modelo renovado, por exemplo, todas as deliberações, tanto a disciplina de membros, recebimentos de membros na comunidade, reformulação do estatuto, enfim, sempre vai ter o conselho como administrando a igreja local, certo? No modelo renovado, há uma diferença de igreja, a sede, e congregações, na qual a congregação é liderada pelo pastor e uma mesa administrativa que ele possa estar levantando para administrar com ele. Porém, a nível de igreja local, temos o concílio, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o concílio, e na renovada,
o conselho. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o sínodo, que é as igrejas locais que se reúnem para poder fazer a gestão administrativa daquela região, a reunião do presbitério, onde na região do Brasil, por exemplo, nós temos diversos presbitérios que são conformados por conjuntos de igrejas de uma região. Então, por exemplo, no presbitério aqui de Minas, onde eu faço parte, eu sou presbiteriano renovado, então eu faço parte do presbitério do Vale de Utinhonha, porque a nossa comunidade está afiliada ao presbitério do Vale de Utinhonha. E aí, então, é composto, né, por pastores e pelas igrejas e presbíteros representantes da região onde esta igreja está, ou esse presbitério está alocado. Nós temos a Assembleia Geral, que na Igreja Presbiteriana do Brasil é o Supremo Concílio, e que reúne todos os presbíteros, pastores, igrejas locais de toda a igreja para reuniões que acontecem geralmente a cada 2 anos, para a eleição aí do presidente da igreja nacional, enfim. Então, esse é um modelo mais presbiteriano, é um modelo democrático, porque presbíteros são eleitos através do voto, diáconos eleitos através do voto. Então, nós temos uma avaliação desse candidato e, após o candidato, ele é colocado à apreciação pela igreja, pela própria comunidade. E, diga de passagem, esse é um modelo mais bíblico, né, de administração, bem como também o modelo congregacional, que veremos agora. Então, diferente das igrejas presbiterianas, as igrejas congregacionais elas são mais autônomas. Elas não têm aí, por exemplo, esse agrupamento como o presbitério, ou no caso do governo presbiteriano, ou da diocese, como no caso do governo episcopal. Elas são mais autônomas. Então, cada igreja determina a sua própria vida nas áreas de fé, administrativa, né, eclesiástica, administração eclesiástica. Essa igreja vai determinar mais as suas normas. Os membros vão escolher seus líderes e decidem as questões de acordo à vontade da maioria. Então, vem aí a maioria que vence. Também vem a questão dos votos aí, né? É mais democrático. E a igreja existe na congregação local, mas em alguns momentos ela vai se associar a outras congregações da mesma fé, principalmente para comunhão e edificação. Dificilmente para questões administrativas. Então, não são ligadas organicamente e não são controladas pelas convenções regionais. Então, como no caso do governo presbiteriano, nós temos aí os presbitérios. Nós temos também, por exemplo, nos governos, as convenções, que é um governo bem parecido com o governo presbiteriano, cujo, por exemplo, as igrejas da Assembleia de Deus, elas se reúnem em convenções, os batistas se reúnem em convenções, elas são autônomas, mas se reúnem em convenções em alguns momentos. No caso aí são os governos congregacional também. A Igreja Batista seu modelo de governo é congregacional. Todos os batistas. E a própria Igreja Congregacional também, né? Tem esse modelo de gestão. As igrejas neopentecostais, elas acabam tendo uma mescla no aspecto do episcopal. Por exemplo, se eu pegar aí as igrejas de Valdemiro, a Igreja da Graça, a Igreja Deus e Amor, nós vamos ter uma dificuldade até dentro dessa classificação. Por quê? Porque você vai perceber que elas têm um líder, que é o fundador da igreja, e esse líder que é o governante geral dessa igreja. Tudo vai, os dogmas, não tem confissão de fé, né? Eles acabam não tendo essa confissão de fé, claro, eles não têm essa organização teológica, eles são desprovidos disso. As igrejas neopentecostais, elas não se preocupam em ter uma confissão de fé, para deixar claro em que eles creem e como eles creem. Essas questões mais voltadas teologicamente não vai existir dentro da igreja, das igrejas neopentecostais. Então, quando nós falamos que o modelo deles é um modelo que tem um líder, e aí esse líder manda chuva, manda totalmente em todas as comunidades. Então, essas igrejas são mais igrejas empresariais.
você for analisar, parece um termo muito pesado, né? Mas acaba sendo dentro desse contexto, cuja finalidade nem sempre é pregar a salvação, é pregar o bem-estar na terra. E aí acaba tendo que um modelo de gestão nessas igrejas é mais um modelo empresarial do que propriamente um modelo dentro do padrão histórico que nós estamos estudando aqui.